noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, quarta-feira, diríamos outros anos, pós-carnaval. O ano inicia pós-carnaval, mas não, esse ano não. Esse ano é muito diferente dos outros. Espero que todos tenham se cuidado, se protegido, feito sua alegria, seu momento de descanso, sem aglomerações. E, mais do que nunca, como eu disse no início desse nosso ciclo 2021, que as primeiras 40 pessoas são pessoas que, para mim, olhando todo o panorama da região, do Vale, do Estado, do país, inclusive, pessoas que fazem algo de muito substancial ou já fizeram pelo esporte. E hoje eu trago, com muito prazer, essa noite de quarta-feira, estamos gravando hoje, quarta-feira, o meu amigo Gustavo Fink, hoje vereador, mas, como coloquei no card, acima de tudo, incentivador do esporte. Porque desde que eu o conheço, então tão poucos anos já, eu sempre o vi. E a gente tem um diálogo muito aberto, há muitos anos já, inclusive, onde ele me pergunta como é que tu enxerga, o que tu espera, como tu pensa, e é alguém que está à disposição da população. Então, por isso, nada melhor do que ter o prazer e a companhia nessa noite. Seja bem-vindo, Gustavo Fink. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar falando contigo. Falar de proposições do esporte na nossa cidade é sempre muito gratificante. Muito bem. Até bate um pouco, não com as situações, mas na semana passada nós tivemos o Max Alberti, que trabalha no departamento de desporto da prefeitura, e hoje nós vamos ter, principalmente no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais dessas proposições em relação ao nosso município de Novo Hamburgo, que tanto precisa. Mas vamos começar com o Gustavo Fink. Gustavo, 41 anos, natural de Novo Hamburgo, 41 anos bem vividos, viu, Cláudio? Literalmente bem vividos, porque eu fui ler um currículo quase, eu costumo mostrar, e agora está embaixo aqui, uma página dos dois lados para ter roteiro A e B, para não gastar o tempo demais e aproveitar os melhores fatos. Formado em gestão pública e com duas, uma feita e mais uma pós sendo feita, correto? Correto. Estou terminando agora em abril. A gente termina aí a segunda pós em Cidades 4.0. É um desafio que eu tenho aí para ser um bom gestor público, né? Tenho, assim, uma ambição de ser prefeito um dia de Novo Hamburgo. Então, quero ser um bom prefeito, um prefeito preparado para poder administrar bem a nossa cidade. Muito bem. Mas vamos começar pela carreira. Primeiro, um pouco antes de ir para a carreira profissional dele, eu vou perguntar, da onde começou o teu gosto pelo esporte? Cláudio, eu sempre gostei muito do esporte, né? Sempre tive boas oportunidades, joguei futsal quando criança, o ginásio da FENAC, né? Estávamos conversando antes fora do ar. Isso tem um significado tão grande na minha adolescência, quando criança, jogar lá no Bafinho, lá, ver o meu irmão participando também, né? Junto com o Maçã. Sim. A Pracinha do Foguete também, onde eu me criei jogando bola no asfalto. A gente jogava ali até anoitecer, né? Então, depois com arte marcial, aos 12 anos, eu era um menino muito inquieto e o meu pai me colocou nas artes marciais, no taekwondo, para mim poder botar para fora toda a energia que eu tinha, né? Sim. E a arte marcial me deu um incentivo muito grande na vida, né? Que é a filosofia. A filosofia da arte marcial me transformou numa outra pessoa. Então, eu agradeço todo o incentivo que tive dos meus pais, da minha família, né, os meus tios, que quando meu pai estava trabalhando fora, me levavam para jogar bola, me levavam para participar dos campeonatos. Então, eu tive sempre a arte marcial e uma atividade física na minha criação, como adolescente, né, como jovem. Então, isso foi muito importante também pelas minhas amizades, né, Cláudio? A gente sabe que a nossa formação enquanto jovem depende das nossas amizades, com quem a gente divide o nosso tempo. Então, foi muito bom, né, ter
essa amizade linkada ao esporte. Hoje tenho grandes amigos, inclusive ontem fui no programa do Rodrigo, lá na TV, e encontrei um colega do tempo do 25 ainda, sabe? Cumprimentei ele, falei, prazer, Gustavo Fink, ele ficou me olhando assim, me conhece, né? Mas da onde? Deu, do tempo do 25, cara, foi muito legal, sabe? São amizades verdadeiras que ficam aí, e sempre linkado aí o esporte, eu gosto muito e quero ser um incentivador e um impulsionador de boas ideias para o esporte, Cláudio. Perfeito. Lindo, muito bem colocado, e acho que vai bater com algumas coisas que nós vamos ver na frente. Até porque tu iniciou a trabalhar cedo, nós iniciávamos, somos de idades próximas, a gente começava cedo, tu começou com 12 anos numa sorveteria, né? Isso, o meu tio abriu uma sorveteria, a sorveteria Luna, ali na frente do segundo paradão ali. Lembro. E meu pai era um político, mas nós tínhamos bastante carência em casa, né? A minha mãe tinha não tenho mais 2 irmãos, então a mãe tinha mais 2 filhos, e era muito difícil tocar a casa, né? Então, na verdade, eu comecei a vender bandeira do Brasil com 10 anos na sinaleira, antes da sorveteria, né? Olha só. Para poder auxiliar em casa. Olha só, que legal. Essas coisas eu não gosto do programa. Esses detalhezinhos. Viu? 10 anos já estava, né? Mas isso viu, Cláudio? Mas isso não é demérito, isso foi muito importante para mim, sabe? Eu não tenho isso como uma pessoas a valorizar as pequenas coisas, né? As pequenas conquistas são tão importantes para mim como as grandes conquistas. Isso aí. E daí, acredito, né, teve logo uma outra função, mas o tchan, que eu não sabia, que veio no teu currículo, e eu acho que bate um pouco também com a tua questão das artes marciais desde cedo, foi aos 19 anos, tu ainda ao Japão. Sim. É tão maluco, né, falar assim, com 19 anos tu abandona tudo aqui, vai para o Japão, né? As pessoas vão para os Estados Unidos trabalhar, né? E eu para o Japão, eu vou contar um segredo, eu fui com $100 para lá, viu, Cláudio? Devendo a passagem, não sabendo o que eu iria fazer lá, e fui com $100. Eu tinha o dinheiro guardado. Coisa de língua, da língua? Não sabia nada, eu falava muito pouco inglês, o inglês da escola, né? Comecei a buscar um curso de especialização no inglês, cheguei no Japão, ninguém falava inglês. Né? Eu falei, nossa, eu vou ter que aprender a falar 1 e 2, né? Para poder pedir um Mac lá. Vou lá pedir o número 1 e o número 2. Um dia eu vou comer 1 e o 2. Uma era caro, caríssimo. E a outra, o 1 que eu aprendi não era para pedir uma coisa. Então eu falei, cara, 1 é uma coisa, era hitotsu. Eu aprendi it, né? It. It o quê? Perguntavam para mim assim, né? Daí eu cheguei e voltei para casa sem saber o que eu tinha comido, né? Porque eu pedi lá um negócio e me deram, não sabia o que eu tinha pedido. Daí não. Uma coisa é hitotsu, uma pessoa é hitori. It é um só. Então jamais vou aprender a falar japonês, pensei, né, Cláudio? E em 6 meses eu já estava contribuindo bastante, falando bastante já japonês. Em 1 ano eu já me virava no Japão bem tranquilo. Então, criei grandes amigos lá, amigos verdadeiros que eu tenho até hoje. A gente fala muito pelas redes sociais, não só brasileiros, mas como americanos, colombianos, filipinos, tailandeses. Então, aprendi muito como pessoa o Japão. O Japão é fantástico. Eu ainda quero ter oportunidade de levar meus filhos, né, a minha família, para poder sugar um pouquinho do que é o povo japonês. Para mim, uma experiência que eu gostaria que todos os meus amigos tivessem tido a oportunidade, né, de conhecer a filosofia e a cultura japonesa. Sim. É fantástico, Cláudio. A gente ficaria aqui 2 dias falando de tudo que eu passei lá. Eu imagino. Não, isso até vai servir, quem sabe, uma discussão aí de pessoas do esporte que passam períodos da vida fora. Nós vamos ter, a partir de março, discussões aqui ou lá no estúdio, conforme for. Mas imagino, né? Estava até falando do meu pai, uma semana que eu tive em Londres, com 22 anos, o que fez naquele ano, só aquela semana, imagino tu, no Japão, vivenciando tudo isso, né? Mas aí, na volta, tu vens para o ramo da publicidade e propaganda. Né? Sim, Cláudio.
Lá era muito forte, né? A propaganda externa na rua é muito bonita, assim, né? O pessoal investe bastante. E eu sempre gostei, eu sempre queria aprender como eles faziam. Só que lá tu não enxerga na rua uma empresa de comunicação para ver como é feito o trabalho. Aqui a gente tem várias lojas, né? Empresas de comunicação visual, cada quarteirão aqui tem uma empresa, né? E lá era muito difícil. E eu sempre busquei, que bonito o jeito que é feito isso, né? E quando eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo sem trabalhar e eu falei, cara, vou fazer aquilo. E tinha uma empresa em Canoas que imprimia em lona. Novo Hamburgo não tinha nenhuma empresa que tivesse uma máquina para imprimir em lona e adesivo. E eu fiz uma parceria com eles, abri um ponto aqui, uma empresa minha, mas que eu terceirizava a impressão lá em Canoas. Então foi muito legal, né? Trazer tudo que eu tinha aprendido lá, uma baita de uma empresa que veio de Curitiba, se instalou em Canoas e que me fornecia um material de qualidade. Então, eu sempre tive esse lado criativo, assim, muito evoluído. Eu gosto muito de criar, né, logotipo. E a minha empresa, assim, deu muito certo, né? Era uma Plus. Então, a minha esposa me auxiliando também bastante. Deu tudo muito certo, sabe? Só que eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que abrir a empresa, eu tinha que vender, eu tinha que instalar. E chegou um tempo que desgastou. Não, a gente não aguenta. Cláudio, e daí eu fiz uma campanha do meu pai. Eu queria ajudar ele de alguma maneira e comecei a fazer placas e banners para ele. Eu transformei a campanha dele quase uma campanha de majoritária, quase uma campanha de prefeita, porque as pessoas não tinham aquele material aqui, né? Então foi tudo muito diferente e aquilo me abriu outras portas para poder trabalhar para os políticos. Então, na próxima eleição, eu comecei a fornecer quase que toda a minha empresa trabalhando focada para a campanha política. E eu sempre quis negar a política, porque o meu pai era muito ausente em casa. Então, eu não queria aquilo para mim e para os meus filhos, né? Eu não queria ser um pai ausente. E hoje, aquela empresa de comunicação visual me levou para a política. Hoje eu estou mais inserido na política do que o meu pai. E eu consigo conciliar o tempo com os meus filhos, sabe? Eu consigo chegar em casa, às vezes eu desligo o botão da política e fico o final de semana com eles. Eu sou um pai muito presente. Eu amo meus filhos é a coisa mais importante da minha vida. Então, eu consigo conciliar muito bem. Eu trabalho intensamente a política, mas quando eu estou com meus filhos, eu sou deles, né? Então, a empresa de comunicação me colocou na política. Tu falou vários caminhos que a vida proporcionou de novo, né? Que tu não esperava, para chegar numa conclusão que eu também concordo, que acima de tudo vale a família. Eu digo meu filho, os teus, e isso vale mais do que qualquer coisa na vida. Nós vamos aos comerciais, porque eu ia já emendar um outro assunto, mas eu vou aproveitar que ele fechou tão bem esse bloco para a gente começar o próximo falando já dos seus encaminhamentos dentro da própria política. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, nesta quarta-feira, 17 de fevereiro. Muito prazer. Tivemos o primeiro bloco com o Gustavo Fink, falando sua formação, sua bela viagem, experiência ao Japão,
e também seu início de introdução dentro da nossa cidade, Novo Hamburgo, quando a gente fala dessa forma, com empresas de propaganda e marketing. Mas aí vamos para o esporte. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu queria que ele detalhasse um pouco mais, até porque também fez parte da infância dele e vai fazer depois da parte política, inclusive, esse mundo das artes marciais, né? E ele acaba criando o evento Golden Fighters. Conta para nós um pouco como foi isso, como era isso. Cláudio, e eu até tenho lembrança até hoje, ó, o braço está tatuado aí, ó. Golden Fighters, esse era o logotipo do evento, né? Então, foi o logotipo que eu criei, né? Como eu te falei, eu gosto muito da comunicação, gosto muito da criação. Então, foi um logo que eu criei. E o Golden Fighters, tu vê, é um G e o F, né? O Golden começa com G e o Fighters com F. E todo mundo me perguntou um dia numa entrevista, uma repórter perguntou: o Golden Fighters tem tudo a ver com Gustavo Fink? Eu disse, sim, tem a ver, porque foi eu que criei. Não, mas o G e o F é Gustavo Fink e Golden Fighters, né? Eu não, na hora de criar o nome, eu não linkei isso, né? Mas ficou marcado, né? Então, o GF, Golden Fighters e o Gustavo Fink. Até agora, o logo da nosso mandato, né? É um G e um F. Então, a gente tá... Mas nada a ver com o Golden Fighters. Uhum. Mas o Golden Fighters foi uma ideia da crescente, né? Dos eventos de artes marciais pelo mundo. No Japão, participei de vários eventos. Lá era o Pride. Era um evento que competia com o UFC, um evento americano, o UFC, e o Japão tinha o Pride. E o Pride era uma estrutura fantástica, Cláudio. Era um show, era um espetáculo. Não eram só as lutas, né? Eles tinham toda uma estrutura de iluminação, sonorização e interação com o público. E o UFC era uma coisa mais seca, uma coisa mais luta ali, passa para a próxima e vamos tocando, né? Então, eu comecei a participar dos eventos a nível nacional para ver o que eles faziam de certo e de errado. Aprendi muito como não fazer. Era tudo muito de qualquer jeito, não tinha organização. E em 2009, eu falei, vou fazer um evento. Inclusive, a menina que trabalha comigo hoje, a Jaque, participou comigo na criação, junto nesse Golden Fighters, em 2009. Fizemos no ginásio da FENAC. E nos surpreendeu. E lá também, eu fui para o Japão com $100, aqui eu tinha R$1.000 para fazer um evento onde colocamos quase 3.000 pessoas, Cláudio. Então, se desse um problema, eu estava ferrado, né? A sorte que deu muito certo, né? Vendemos mais ingressos do que a gente pensava. O estacionamento, me lembro até hoje, eu estava correndo, porque eu tinha que fazer tudo, eu tinha que atender no bar, eu tinha que atender as pessoas, eu tinha que cuidar dos atletas, eram os meus amigos das academias que estavam me ajudando. Ninguém queria ganhar nada de salário, queria fazer as coisas acontecer. Eu digo, trabalharam pelo sanduíche e por uma Coca-Cola, mas pelo bem comum de fazer as coisas acontecer, né? Compraram a minha ideia. Fiz grandes amigos das artes marciais. Aquele primeiro me abriu grandes portas a nível internacional. Viajamos o Brasil inteiro, depois fornecendo mão de obra com atletas da região. As academias aqui superlotaram, né, de artes marciais. Era o boom do UFC e tu acabou aproveitando no foco local. Foi isso também, e fazer um evento, isso. Então, fizemos o primeiro na ginástica, depois fizemos mais 8. O primeiro na FENAC, depois fizemos mais 8. Fizemos um evento um dia no pavilhão da FENAC. Colocamos mais gente do que o show do Gustavo Lima. Não, Gustavo Lima, não. Um sertanejo, me fugiu o nome agora, realmente eu não me lembro mais. Todos tocaram ali, mas igual. Deu mais público do que um show de sertanejo que teve uma semana antes. Então, aquilo me marcou muito, né? Andava pela rua, sentia um reconhecimento das pessoas, a arte marcial começou a me respeitar assim, como um promotor de evento, eu tive credibilidade para trazer grandes lutadores, né? A gente tinha lutadores fantásticos aqui na nossa cidade. A cidade como um todo me auxiliou muito. Eu fazia o seguinte, para facilitar a venda de ingressos, fazia parceria com os postos de combustível. A pessoa que trocasse o óleo do carro e mais o filtro ganhava um ingresso que era pago pelo dono do posto.
entendeu? O dono do posto queria me ajudar de alguma maneira e eu propus para ele, eu fazia as faixas, né, para divulgar bem no posto. Num evento, a gente colocou mais de 1.000 pessoas nessa cortesia, que era a venda, né, do ingresso através da troca de óleo nos últimos 3 meses, né, que a gente conseguiu quase 1.000 pessoas que foram com o ingresso que foi validado na troca de óleo. Então, foi muito legal, assim, né, ver a comunidade junto, né, Cláudio? Foi bacana. E eu enxergando de um modo até assim um pouco por cima, tu participando de todas as linhas de processo do evento, te fizeram dar uma noção do todo e te facilitam enxergar o que nós vamos começar a tratar agora, que é a gestão pública, né? Sim. Porque vou dar a minha visão, que eu enxergo, e muitos que já falaram aqui, quando tu estás na gestão, seja privada ou pública, tu tem que saber desde como funciona o parafuso até a última negociação do chefe. Então, tu tendo essas experiências, te deram um subsídio para poder encaminhar o teu futuro, que foi primeiro acompanhando a campanha, que eu sei que tu cuidou da campanha do João Derli, em 2014, né? Isso. O João é um cara fantástico, né? Uma pessoa... olha, até faltam palavras para falar quanto eu amo o João Derli, porque o João Derli me impulsionou, me colocou num outro patamar na política, né? A liberdade que eu tive de trabalhar com ele. Em 2014, cuidamos da campanha dele, ele se elegeu e me convidou para trabalhar junto no gabinete. Então, eu cheguei lá como um rapaz que apenas cuidou da campanha dele e, aos poucos, ele me deu a liberdade para poder construir projetos com ele. O projeto da Zona Franca do Calçado, o projeto da Zona Franca do Vinho, o Prêmio Mérito Esportivo Ayrton Senna para as entidades lá em Brasília, a substituição do pictograma do idoso no Código de Trânsito, vários projetos que ele me dava a liberdade de poder construir junto com a sociedade, né, junto com a assessoria da Câmara Federal. Eu era um cara que sonhei em chegar um dia lá na Câmara com o meu pai, né? Um dia o meu pai vai ser um deputado federal, eu vou chegar lá com ele, vou ver todo aquele mundo. Eu falo, lá é a minha Disneylandia, porque eu gosto da política. E eu cheguei lá com o João Derli. Então, o João Derli me abriu várias portas pela liberdade de construir. Eu marcava reuniões com os ministros e com a liberdade, com a autorização do João Derli. Então, eu sentava na mesa com os ministros, junto com o João Derli, aquilo era fantástico para mim, sabe? Um guri que gosta da política e estava crescendo junto com um amigo, né? Então, nem era pelo salário que eu estava lá, Cláudio. Vou te falar que eu tive que fechar a empresa de comunicação visual, eu tive que fechar minha academia que eu tinha para poder trabalhar com o João Derli por 1/3 do valor. E ele falou para mim, mostra o trabalho que tu vai ser reconhecido, né? Então, eu tive que fechar as 2 empresas para poder trabalhar na política, uma coisa suja, né? Todo mundo, se mexer nessa lama aí, todo mundo, ninguém presta. Mas eu acreditava muito que eu poderia fazer o diferencial e que eu poderia contribuir com o João Derli e poderia aprender muito com o João Derli. Então, foram 4 anos fantásticos e o que eu cresci em 4 anos, isso me dá uma força tão grande para enfrentar hoje os desafios aqui na Câmara de Vereadores. É um outro mundo, né? O tamanho do mundo de Brasília, 513 deputados, mais os senadores. O Congresso é um mundo à parte. Então, a Câmara de Vereadores está sendo bem, não digo fácil, mas bem tranquilo de lidar aqui dentro, porque tive essa vivência lá em Brasília. Sim. E eu até vou aproveitar, porque a gente, infelizmente, tem o tempo curto. Tu fizeste parte, depois de um período que ele foi nosso secretário do esporte, muito no suporte dele, né? Direto na secretaria. Sim. Até hoje a gente tem essa relação de amizade, né? Ele fala, eu gosto de fazer um assado de tiras, né? E ele gosta muito de carne. Então, demais, toda foto... Né? Todo churrasco que eu faço, né? Ultimamente não está dando muito tempo, mas quando eu faço, eu mando uma foto para ele, dele falou, pai, tu não me convida, né? Durante a campanha, nos falávamos muito. Eu vou contar um segredo aqui, Cláudio. Vamos lá. Quando eu me elegi, quando eu soube do resultado, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Que legal. Eu abracei os meus filhos, né? A minha esposa, o meu sogro e a minha sogra. Eu fiquei ouvindo o resultado sozinho em casa, eles desceram na casa da minha sogra, porque estava demorando muita apuração, né? Eu estava muito nervoso, né? Eu estava acompanhando, até porque saiu só depois das 11, né?
Isso, então deu um delay. Né? Isso foi, para um candidato, aquilo foi terrível. Aquelas horas ali não passavam nunca, né? Então eu estava muito nervoso e me deixaram sozinho em casa, eu acompanhando no rádio, na TV, no celular, tudo que é local onde eu podia ter uma informação mais precisa, eu estava ali atento. E depois que eu cumprimentei eles, eu peguei o telefone, entrei no meu carro e liguei para ele. João Derli, eu queria te agradecer. Ele, fala, meu vereador. Assim, aquilo foi muito gratificante, né? Todo o conhecimento que eu tive com o pai, mas quem me colocou na política foi o João Derli. Meu pai nunca pediu para mim assinar nenhuma ficha, nenhum partido. E temos só uma pequena pausa. Ele estava falando do elogio, um pequeno probleminha técnico na nossa gravação. Vamos retomar o elogio final do João Derli, já entrevistado por nós aqui no programa logo no início, quando a gente comentou dos remotos, bicampeão mundial de judô, felicitando pela eleição do Gustavo. Isso, então, depois da eleição, liguei para ele, então foi muito gratificante, né? Eu ouvi as palavras dele também, um chefe que eu tinha, um chefe amigo, né? A melhor coisa que a gente pode trabalhar, né, Cláudio? A gente trabalha com entusiasmo, a gente divide os bons e os maus momentos, mas é muito importante para o crescimento profissional. E esses 4 anos com o João Derli me transformaram, me ativaram, né? Me reativaram o gosto pela política, né? De poder fazer bem ao bem coletivo, né? Os bens, o bem às pessoas. E é isso que me empolga. O esporte é uma das principais bandeiras do meu mandato. Não é o meu mandato, né? É o nosso mandato, porque esse é um mandato participativo, um mandato colaborativo, é um mandato diferenciado, viu, Cláudio? Eu não entrei aqui para brincar, eu não tenho ambição de grandes lucros, de ter mansão, carro esportivo. E eu já vou te interrompendo, porque nem começou o ano direito, tu já lançou 2 projetos de lei, né? De cara. Isso. Em favor da nossa área. Então, coloca aí para nós um pouquinho. Cláudio, e um projeto que mexe comigo, meu sentimento, sim, que é o Prêmio Mérito Esportivo do Vitão, né? O Vitor Kerps, uma pessoa fantástica, né? Quem conviveu com ele sabe. Estamos várias vezes. Chega a me arrepiar aqui, porque ele era uma pessoa fantástica. Eu via ele quase todo dia tomando café lá no bar do meu tio, lá no Luna Bar. Uhum. E a gente conversava de assuntos a nível internacional, sabe? Era tão bom compartilhar, né, de uma pessoa que tem um conhecimento tão amplo. E isso me ensinou bastante. O doutor Raul Cássio, que cuidava aqui do prêmio da casa, aqui do Mérito Esportivo, ele me ligou um dia e falou: Finck, eu sei que tu é um cara que gosta muito aí do esporte, é um cara que pode cuidar do meu filho, que é o Prêmio Mérito Esportivo, né? Que ele sempre fazia as proposições e fazia a sessão solene para a entrega do prêmio. Isso. E eu falei: doutor Raul, eu fico lisonjeado, né, com a sua ligação, e eu tenho uma proposição a fazer. Eu quero dar o nome ao prêmio e eu quero colocar o nome do Vitão. E por alguns segundos ele ficou mudo, né? Eles eram muito amigos. Sim. Eu lembro. A ginástica, eles juntos, ele presidente da ginástica e o Vitão como diretor do departamento, primeiro coletivo, depois da época do vôlei, depois do punho, sempre os 2 juntos, imagino. Isso. Tocou na coisa então, do Raul. Sim. Então foi muito legal isso, né? E é muito legal essa minha participação com outros parlamentares, né? Eu não tenho nenhum vício político, não tenho nada assim, eu quero me dar bem com todo mundo, eu quero sair da política um dia e ter construído bons amigos aqui dentro da casa. Então foi muito legal. Do Mérito Esportivo do Vitão, né, já temos o parecer da Procuradoria da Casa pela validação do projeto, né? Então vai tramitar legal na casa, vai ser reconhecido por outros parlamentares. E um projeto muito importante, Cláudio, que muita gente fala: como é que tu pode me ajudar? Eu não tenho como ajudar, né, os atletas. Então a gente criou o projeto do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico aqui em Novo Hamburgo. Fala que isso o público precisa escutar, porque esse é inovador no estado, no município fazer isso. Sim, o município vai fomentar o Bolsa Atleta através do Fundo Municipal do Esporte, que é pouco utilizado, né? Ele existe, mas ele não é utilizado.
Então, ali a gente tem várias maneiras de colocar recursos desse fundo. Eu quero ser um incentivador desse fundo. Se eu tiver a oportunidade de indicar emendas parlamentares para direcionar o fundo, e depois o Conselho Municipal do Esporte vai fazer um edital para selecionar essas pessoas, que sejam bolsas de R$100, que possibilite uma criança a participar de um projeto da cidade. Eu vou lhe falar um exemplo que é muito importante, um projeto que a gente tem, que é o JR, né? Hoje eles têm mais do que 6 núcleos, aqui. Perfeito. 600 crianças. Eles têm demanda para dobrar, né? Só que não tem corpo para isso. A prefeitura ajuda muito pouco. Eles nem pedem ajuda da prefeitura porque eles vivem sozinhos, né? Eles conseguem captar esses recursos e poder oportunizar as crianças. Com as então, outras leis, né? Usando as isso, com a lei de incentivo federal e estadual. Usava, e eu agora eu vou falar em causa até, eu fiz parte da época do CMD, quando havia uma destinação para o JR, para o atletismo da INH, para o judô, 5, 6 a arena, o handebol, né? Era maravilhoso. Era pouco, mas já ajudava muito cada um deles, né? Sim. Então, essa bolsa vai possibilitar desde um menino lá de 6, 7 anos a participar de um projeto, né, de futsal, de handebol, de vôlei na nossa cidade, até as pessoas que já estão no nível mais avançado, um nível de treinamento, nível de competição. Então, a gente vai poder fazer um edital sociais. Então, vai ser um grande projeto, vou ficar muito feliz quando aprovado na casa e vou comemorar muito, porque através dessa Bolsa Atleta a gente vai incentivar muitas crianças, muitos jovens a ter a atividade física como parceira da vida deles. Acho maravilhoso, precisei citar isso. Nós estamos com o tempo estourado, mas eu queria que tu falasses ainda rapidinho, tá? Sobre ainda a época e sobre a questão da emenda da FENAC, que eu sei que é uma coisa que tu acompanhas muito. Para encerrar, como tu enxergas a possibilidade, como é que anda? Eu sei que foi uma coisa da época do João Berlim ainda, né? Sim. Cláudio, foi uma emenda que a gente conquistou em 2016 e as obras andam a passo de tartaruga, né? Com a pandemia piorou muito, né? A escassez de materiais no mercado. Tenho que saber relevar isso também nas minhas cobranças, mas toda semana eu ligo para o executivo, toda semana a gente faz um requerimento, quer dizer, fiz um requerimento já sabendo de informações por escrito, no papel, para poder exigir agilidade nos processos. Criei também aqui agora a Comissão Especial da Desburocratização dos Serviços Públicos, quero envolver toda a sociedade. Perguntar, mas não dá tempo. Participar disso para agilizar não só as obras, mas também todo o processo interno da Câmara de Vereadores e os processos que o Executivo transfere para o cidadão. O cidadão tem que ter um serviço de qualidade, um serviço ágil. Então, vou reunir as entidades, vou reunir também o cidadão que queira participar da política, a política do bem, para construir processos que agilizem os nossos processos na Câmara e os processos do Executivo. Maravilhoso. Gustavo, de coração, agradeço o convite, teres aceito essa participação no nosso programa de hoje. Mas antes, para encerrar, uma mensagem do Gustavo para os amigos, para a família, para o nosso telespectador que está acompanhando o programa nessa quarta-feira. Que legal, Cláudio. Fico muito feliz de ter participado junto contigo aí, todas as pessoas que nos assistem. Sempre falo, né, as pessoas... Cara, tu não tem nenhum amigo trabalhando contigo? Eu disse, não, todas as pessoas que trabalham comigo são meus amigos, né? São pessoas de confiança, mas são pessoas capacitadas, são pessoas técnicas, né? E os meus amigos querem uma cidade melhor de se viver. Então, essa ideia de fazer um processo seletivo para selecionar as pessoas que vão trabalhar comigo aqui no gabinete, de trazer pessoas qualificadas para poder bem representar o nosso gabinete e poder dar um serviço de qualidade ao cidadão hamburguense. Sou um vereador de primeiro mandato, mas com uma ambição muito grande de fazer um pouco da transformação que a nossa cidade precisa. E o esporte precisa ser reinventado na nossa cidade. Falo que muitas pessoas passaram pela secretaria, deixaram um legado, mas a gente tem que construir junto com o executivo um crescimento a médio e longo prazo. Nós não podemos mais esperar o esporte como de ficar em segundo plano na cidade, né?
tira dinheiro, tira do esporte, tira da cultura, tira do esporte para botar em outras secretarias, em outros departamentos. Então, o esporte não pode ficar em segundo plano na cidade. Tem um vereador combatido aqui na casa que vai lutar muito para poder impulsionar novas ideias e impulsionar o esporte no município. Perfeito. Gustavo, peço desculpas, queria falar mais. Tem mais 12 perguntas que eu teria para fazer, tá? Vai ficar para um outro momento, eu acho que vai ter esse debate que eu falei, vamos provocar um debate aí no programa, que seja na bancada, que seja online, mas eu acho que temos muito a crescer, tanto por Novo Hamburgo, hoje tu como vereador, como eu disse, acima de tudo, tu sendo um incentivador do esporte. Tem outros municípios aí, a gente já citou aqui pouco, né? Próprio Kiko, né? Técnico do João Derli hoje em Porto Alegre, secretário do Desporto, tem um vereador em Dois Irmãos. E assim encerramos Esporte na TV. Agradecemos a todos e uma boa noite.